Fala galera, fala professor. Sou o Vinícius, meu do Google Caio. Basicamente o que a gente vai fazer é criar um projeto do zero na GCP e ativar o API do Compute Engine para a gente poder criar múltiplas instâncias de máquinas virtuais. Com isso a gente vai instalar o Apache nelas, como foi pedido, solicitado, e com isso a gente vai criar uma regra de firewall também entre elas e criar um balanceador de carga para, conforme a gente for fazendo requisições nessas máquinas virtuais, o balanceador de carga ele vai administrar ali para a gente quais máquinas ele vai chamar para não sobrecarregar uma carga, uma instância, né? É basicamente isso que a gente vai fazer. Aí a gente consegue configurar o nosso local padrão. Região South America East 1, que é um servidor que fica em São Paulo mesmo. Isso, e a zona também. O A, né? A gente seta isso e aí salva, ele vai salvar para a gente como região de zona padrão, default. O que a gente vai fazer agora basicamente é criar uma instância, uma máquina virtual. A gente vai instalar o Apache nela, tá? Vai colocar ele para rodar e aí, dada essa instância que a gente criou, a gente vai criar um grupo de instâncias baseado nessa instância para a gente poder criar múltiplas instâncias para não precisar ficar instalando o Apache instância por instância. É isso que a gente vai fazer basicamente agora. Então, tem algumas configurações. Ali ele mostra para a gente quanto que é a estimativa do preço mensal, né, da máquina. Tá. A gente dá para configurar uma regra de firewall, a gente configurou a regra HTTP. HTTPS não, a gente manteve a parte que ele fala sobre o balanceador de carga que a gente vai usar. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é acessar o SH, que é para abrir o terminal da máquina virtual, e a gente vai instalar um Apache nessa instância de VM que a gente criou. Show. Agora a gente vai colocar um comando para ele mudar a página. Quando a gente acessa o IP da nossa máquina virtual, ele vai levar para uma página que tem um HTML adesivo Apache. A gente vai mudar para que cada máquina virtual que a gente criar, das nossas múltiplas VMs que a gente vai criar agora, ele fique diferente, para a gente, quando acessar, a gente saber que o nosso balanceador de carga ele vai estar redirecionando para uma máquina virtual diferente, né? Então, a partir daqui, a gente pode já utilizar essa instância base aqui e, a partir dela, criar um grupo de instâncias gerenciadas. Fica mais fácil fazer dessa forma aqui, porque fazendo desse jeito, o Google Cloud ele já pega a imagem da VM, clona ela e já cria as próximas VMs com base nisso. Então, a gente não vai precisar instalar o Apache em nenhuma delas. Então, na geração de imagem, manter VM execução. No nome do grupo de instâncias, deixar esse padrão mesmo. Única zona, que é a zona padrão de South America que a gente está definindo. Aqui tem umas configurações do grupo de instâncias. Dá para deixar padrão mesmo. Vou colocar 4 instâncias, vai. Local, a gente vai deixar trabalhar só com uma única zona. Aqui nessa opção a gente consegue colocar para ele escalonar automaticamente. Então, assim, quando todas as instâncias ficarem sobrecarregadas com muitas requisições, ele já automaticamente já verifica isso, né, faz a verificação e vai subindo mais VMs para ajudar a suportar o tráfego. Aqui a gente não vai nem conseguir testar isso porque, né, na nossa aplicação aqui, enfim, não vai chegar perto da capacidade das máquinas. Né? Isso dá para deixar aqui o número mínimo de 4, o número máximo 10. Aqui a gente pode colocar uma label da porta 80, só para ter um nome para ela. Pronto. Criado aqui o grupo, a gente pode definir uma verificação de integridade, assim, em caso de falha do container, ele vai, se o container tiver caído ou tiver tido algum problema com a imagem do Apache, ele vai derrubar o container
e vai recriar um novo exatamente igual no mesmo lugar. Aqui a gente vai definir o protocolo, ele vai chamar na porta 80, o caminho, o raiz mesmo. E aqui, o que a gente está falando nessa verificação? A gente está falando o seguinte, basicamente, faça uma requisição cur na porta 80 e ele vai retornar uma resposta HTTP, que vai ser do Apache. Caso ele não retorne, vai ser ou porque o Apache teve algum problema, ou porque a instância foi derrubada. Intervalo de verificação a gente pode aumentar para não precisa ficar o tempo inteiro fazendo essa verificação. Aqui a gente vai colocar 3 e salvar. Dado que a gente criou já o grupo de instâncias, né, com 4 instâncias, agora a gente vai criar o balanceador de carga, né, o de balance, para definir basicamente a regra de tráfego, né, para não sobrecarregar uma máquina ali, as outras esteja disponível, né, como o Caio já falou. Então, na configuração ali, a gente vai deixar, sem alguns tipos, né, então a gente vai deixar HTTP, que foi o que a gente configurou nas nossas máquinas virtuais, tá, nas regras de firewall. Aí a gente vai deixar acesso externo, porque se a gente deixar acesso interno, a gente não vai conseguir testar aqui na nossa web, né? A gente vai chamar o IP que ele vai criar do load balance e não vai ter acesso porque vai estar só interno ao projeto, né? Então a gente vai deixar externo. A gente vai deixar apenas uma região, tá? Que é a nossa West A, do grupo A, foi o que a gente criou como região padrão e deixou. Então aí a gente vai colocar uma rede e uma subrede, tá? Ele já coloca pra gente uma subrede default, a gente reserva uma subrede, tá? A gente dá um nome para ela e ele já dá uma sugestão de subrede pra gente. É essa que a gente vai usar. Aí isso aí é opcional. A gente vai deixar da forma que tá. A gente vai ter que ir para as configurações de back-end. Então a gente vai ter que selecionar um back-end. Então a gente vai criar, porque a gente não tem. E vai ser basicamente relacionado ao nosso grupo de instâncias que a gente criou. Então a gente vai dar um nome. Não precisa da descrição também. Deixa HTTP. Aí ele já reconhece a rede default e a região. Tá? A gente seleciona o nosso grupo de instâncias que a gente criou. Tá? A gente dá um nome. E essas partes a gente deixa por padrão. Na porta 80. Bom, criado o back-end. Isso é só para a gente ver como é que ele vai ficar, né? Nas configurações, a gente cria. E assim que ele criar, ele vai disponibilizar para a gente um IP. Aqui agora, criado o load balancer, ele dá essa porta para a gente e a gente pode fazer uma requisição HTTP para ela e a gente vai obter a resposta dos servidores Apache. Todos eles estão iguais com essa mesma mensagem. Se a gente vier aqui agora para criar lá na parte das instâncias, a gente pode pegar aqui dentro de cada uma delas e a gente vai mudar a mensagem, uma para cada um, para diferenciar elas e a gente vê o load balancer chamando cada uma por vez e equilibrando esse tráfego. Então aqui a gente vai só colar uma mensagem nova para diferenciar as instâncias. E vamos fazer isso para todas. Bom, mudar essas mensagens, a gente pode ver aqui que dando refresh na página, fazendo várias aquisições, ele sempre equilibra esse tráfego para cada uma das instâncias. Aqui agora a gente vai ver como que ele lidar com a verificação de integridade. Então, vindo aqui em grupo de instâncias, a gente vê que todas as 4 instâncias estão funcionando corretamente. Se eu vier uma aqui agora e excluir, ele deve criar outro no lugar. Ele fazendo a verificação de uma instância, a que foi derrubada, né? E pronto. Criou uma nova instância no lugar. Então, esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado. Valeu.